Amados, Débora vai colocar na tela um texto do Evangelho de Mateus, capítulo 10. Vamos ler 3 versículos aqui, 7 ao 9. Acompanhe com muita atenção. Quem tem sua Bíblia, se quiser abrir, pode. Quem não tem, aproveite, leia comigo na tela. Jesus, quando ele chamou 12 discípulos, ou seja, separou 12 homens, né? E os enviou para começarem a grande e gloriosa obra que não tem nada semelhante. Não houve, não há, jamais haverá. Obra nenhuma se assemelha a essa obra. Não existe igual. Não existe igual. O Evangelho de Cristo, ele é único. Nada tem igual ou parecido, não tem. Nada existe, simplesmente. O Evangelho de Cristo é único. Ele diz, quando ele chama seus 12 discípulos, os orienta e manda que eles comecem a exercitar-se, não é mesmo? Fazer um exercício de fé, a pregar o seu Evangelho. E indo pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos. Que coisa, não? Que coisa boa, não? É ser discípulo de Cristo. Você não tem que se preocupar em carregar mochila cheia de comida. Não tem que se preocupar com roupas, calçados maravilhosos, ternos de 10 mil reais, de 5, de 3, de 2, de 1, sei lá. Não tem que se preocupar em sapatos bonitos. Não tem que se preocupar com nada o que é terreno. Eu acrescento agora a essa palavra. Eu acrescento alguma coisa. Bem, vocês não precisam carregar nada, porque vocês já têm tudo para satisfazer as vossas necessidades. Jesus disse, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas.
E ele estava falando de comida, de bebida, de calçado, de roupa, essas coisas, moradia. Ele estava falando tudo isso. Quando a igreja de Jesus Cristo vai começar a glorificar a Deus, em verdade. Em verdade eu digo por quê? Quando é que o povo de Deus vai começar a tomar posse das promessas ou das bênçãos conforme as promessas do Senhor? Aqui ele disse a seus discípulos: vão, pregam o evangelho, curem os doentes, limpem os leprosos, ressuscitem os mortos, expulsem os demônios, ressuscitem os mortos. Quando você chegar numa casa e encontrar alguém que está aí sendo velado, ressuscitem a pessoa. Não percam tempo, ressuscitem as pessoas, limpem os leprosos, curem os doentes e os demônios expulsem. Ainda neste livro está escrito: vocês receberam de graça, e de graça vocês devem dar. Eu tenho, sabe, amado, me aborrecido muito, porque volta e meia ouvimos alguém dizendo: pastor isso, pastores isto, pastor aquilo, só pede dinheiro, só faz só por causa de dinheiro. Está vendo? Aquele faz por causa do dinheiro, o outro lá está enricando. Apareceu no Face ali uma lista dos pastores mais ricos do Brasil agora. Irmão, isso não é obra de Deus, meu Deus do céu. Eu não sei se eles são de Deus ou não são. A mim não interessa. A mim não interessa. O que me interessa é que o povo precisa conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. Paulo disse, de certo modo já fiz menção, escrevendo aos Romanos, capítulo 1, verso 16: eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Querido, você precisa conhecer o Evangelho, mas pela revelação do Espírito Santo. Pela revelação do Espírito Santo. Eu não estou aqui hoje para dizer nem a favor nem contra ninguém. Eu respondo por mim mesmo diante de Deus. Mas eu vejo que Jesus fala: olha, gente, vocês não levem ouro, nem prata, nem alforje, não levem nada. E no outro lugar, no outro evangelho, outro evangelista registrou alguma coisa diferente, como por exemplo: não leve nenhuma muda de roupa, leve uma só. Não se preocupem. Hoje em dia, quando saímos para fazer missões, ou saímos para ministrar numa conferência, para pregar numa igreja, se vamos ficar 3 dias lá, nós preparamos umas 3 malas desse tamanho, sabe? Porque sabe o que é? De dia, de manhã eu levanto, coloco uma roupa, depois de tarde eu tenho que pôr outra, depois à noite outra roupa. Eu não vou pôr a mesma roupa todo dia, né? Jesus disse: não levem nada, não levem roupas, vai com essa que vocês têm no corpo. Não levem ouro, não levem prata, não levem dinheiro, não levem nada. Ele diz: porque digno é o obreiro do seu salário. Quer dizer, não lhes faltará coisa alguma. Que coisa preciosa é lembrarmos de uma situação, de um episódio, aliás, quando Jesus estava ali retirado da cidade, uma multidão estava com ele, e ele havia se afastado bastante da cidade ou de qualquer lugarejo. Então, depois de ministrar aquele povo, ao findar o dia, ele chamou seus discípulos e disse: bem, eu estou compadecido com este povo, porque eles estão há muito tempo sem comer. E Jesus disse para seus discípulos: dá-lhes de comer. Era mais de 5.000 pessoas, querido. Eu disse: mas Senhor, como é que vamos dar de comer para eles? Como é que vamos dar de comer? Estamos longe de qualquer cidade ou aldeia. Mesmo que tivéssemos dinheiro, como é que a gente ia comprar tanta comida assim para todos eles?
Porque Jesus sabia o que tinha que fazer. Veja só outro aspecto da obra de Deus. Que coisa, onde Jesus está, nada vai faltar. Não vai sobrar também, né? Não vai sobrar muito não, mas vai satisfazer perfeitamente todas as vossas necessidades. É só estar com Jesus, só estar com Jesus. Com certeza, para satisfazer tua necessidade, fique tranquilo que você vai ter. Porção de gente, mais de 5.000 aí. Ele mandou seus discípulos dar de comer, aquelas 5.000 discípulos ficaram sem entender nada, né? Se eu nem que tivéssemos dinheiro, não tem onde comprar, fica muito longe a cidade. Então, Jesus disse, vê aí o que alguém tem aí, se alguém tem alguma coisa de comer. Um dos seus discípulos chegou e disse, Senhor, aqui está um menino que tem alguns pães e alguns peixinhos, traz ele aqui. Jesus pegou o pãezinho daquele menino, né? Que a mãe logo de manhã tinha colocado numa sacolinha, porque a mãe sabia que ele ia seguir Jesus. O menino queria seguir Jesus, que bom, né? E a Bíblia fala, não estorve os pequeninos de vir a mim. Então o menino seguia Jesus, mas a mãe, zelosa, cuidadosa, preocupada com a criança, não sei a idade do menino, a palavra de Deus chama de menino. Então ele com aquela sacolinha, com uns pãezinhos e uns peixinhos, né? Para matar a fome. A sua fominha, né? E veio o discípulo descobrir e falou, tem um menino aqui que tem uns pães e uns peixes. Jesus mandou trazê-lo, Jesus tomou o pão, tomou os peixes, ergueu para os céus, abençoou e foi distribuindo e deu a seus discípulos, dizendo agora, distribui e serve a multidão. Eles iam partindo aquele pão, partindo aquele peixe e não acabou mais. Eles partiam, os apóstolos partiam, digo, os discípulos de Cristo partiam, distribuíam as multidões, todo mundo se alimentou e ainda sobrou 12 cestos, representando assim o ministério dos discípulos, dos apóstolos, que é justamente alimentar a multidão. Mas ali é uma figura só do espiritual, porque discípulos e apóstolos alimentam o povo da presença de Jesus. Eles dão alimento dos céus para o povo. Não é função do apóstolo, do discípulo, do pastor, quer que seja, alimentar fisicamente as pessoas. Eles oram e abençoam para pessoas ter o que comer, ter o que beber, ter o que vestir, mas não são eles que alimentam. Tá certo, tem gente que faz isso, que o faça, mas veja bem ali, esse milagre da multiplicação dos pães e os 12 cestos que sobraram representam exatamente isso. A obra dos discípulos de Jesus, alimentar as multidões. E certamente nunca vai faltar. Quanto mais gente houver, sim, vai faltar, vai sobejar sempre o pão da vida, o pão dos céus. Aquele pão que distribuíram representava exatamente a pessoa de Jesus. E o peixe, a fé em Cristo Jesus, a fé cristã. Queridos, o que eu quero dizer para vocês hoje é que nós precisamos dar um pouco mais duro, irmão. Buscar mais a Deus, depender mais do Espírito Santo, dar mais espaço ao Espírito Santo. Não adianta você ficar aí preocupado, não, vou fazer teologia. Eu já vi tanta gente fazendo teologia, eu mesmo já fiz, não completei, não deu tempo, porque tive que cuidar das ovelhas do Senhor, mas o que eu fiz, amém, glória a Deus por tudo isso. E quem está fazendo, que eu faça, é bom, mas saibam de uma coisa, que a palavra de Deus, você poderá entender perfeitamente, fielmente, adequadamente, segundo aquilo que Deus, para qual Deus enviou, digo a palavra de Deus, quando você entende pelo Espírito Santo. Se você não entende a palavra pelo Espírito Santo, então esqueça. Teologia, filosofia, essas coisas não vai resolver nada, não vai adiantar nada, porque essas coisas vêm acontecendo há quase 2000 anos e eu não vi nenhuma melhora, não vejo nada, melhorando nada. A humanidade, ela se enxafurda cada vez mais e mais no pecado, o permissivismo, ele cresce cada vez mais. Coitada da igreja de Jesus Cristo, perdoe-me, Senhor, por ter falado assim.
A igreja de Cristo é gloriosa, mas eu digo a igreja aparente de Jesus Cristo. Pobre igreja aparente de Jesus Cristo, que se alimenta de bolotas, vai se alimentando de bolotas, nunca chega a uma experiência de fato real, profunda em Cristo Jesus, nunca chega a ser semelhante ao próprio Senhor, porque este é o objetivo eterno, que cada crente cresça em graça, cresça em entendimento, conhecimento, discernimento, e cresça em espírito e em verdade, vá assimilando as verdades eternas, vá crescendo, perseverando até tornar-se neste mundo semelhante ao próprio Senhor Jesus Cristo. Nós encontramos esse assunto lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, no final do capítulo. Porque assim como Ele é, nós seremos também semelhantes a Ele. Esse é o objetivo de Deus, que eu, você, todos nós nos tornemos semelhantes a Ele. Eu não vejo a dificuldade de todo mundo, não vejo a dificuldade dos jovens, não vejo a dificuldade dos adolescentes, não vejo. O mundo chama, o mundo atrai, tem tanta coisa agora. Irmãozinho, você leu a Bíblia essa semana? Não deu, pastor. Você orou, irmãozinho? Não deu, pastor. Não, eu estou estudando. Que estuda o quê? Vai na escola, mal lê um livrinho ou outro. Por que não se dedica a buscar as coisas do Senhor, a ler as coisas do Senhor? Porque o adulto está sempre cansado, né? Para ler a Bíblia está sempre cansado, para ir à igreja está cansado. Graças a Deus que ainda temos muitos irmãos, né, que são firmes, são fiéis. Mas eu estou falando de uma situação esternecedora, né? Uma situação que abarca a maioria da humanidade, a maioria dos cristãos. Meu Deus, e nós onde estamos nessas questões? Onde estamos? Que nível estamos? Qual é o nosso nível de perseverança, de crescimento espiritual? Qual é o nosso nível de perseverança, queridos? Sabe, irmãos, aquilo que Jesus mandou seus discípulos fazerem, lá, agora já vai quase 2000 anos, o que Ele mandou seus discípulos fazerem: curem os doentes, limpem os leprosos, ressuscitem os mortos, expulsem os demônios. De graça vocês receberam, de graça vocês devem dar. Só nessa questão, amigo, como eu já fiz menção, né? Ninguém quer fazer de graça, todo mundo espera uma compensação. Ninguém quer servir a Deus de graça, ninguém. Todo mundo quer, não, eu mereço, puxa vida, eu acho que eu mereço, né? Tanto empenho, tanto esforço, tanta batalha, tanta luta, tanto estudo, acho que eu mereço, né? Mas eu mereço ser bastante grande, eu mereço ser rico, eu mereço isso, aquilo. Pois eu quero dizer a ordem de Jesus, para que você faça o trabalho que Ele mandou. Presta atenção, chega aqui, presta atenção, querido, aqui, estou falando para você. Pensa bem o que vou dizer para você, guarda bem no teu coração. Para se fazer a obra do Senhor Jesus devidamente, de acordo com os preceitos e princípios eternos estabelecidos no Evangelho de Cristo, para que você seja fiel a Deus, enfim, para que você seja um servo fiel a Deus, bem, você tem que entender exatamente assim. É por isso que nós vemos tanta gente aí sofrendo, tanta gente, sabe, buscando a Deus, pedindo a Deus e não recebe. Por isso que nós vemos tantos pastores clamando, orando, expulsando, e não vai acontecer muita coisa não. Que tanto de uma parte e tanto do outro é uma cultura já estabelecida por parte daqueles que precisam, que buscam, e por parte dos que ministram. É uma cultura. Meu Deus, quão difícil é você achar alguém que realmente tem o coração totalmente aberto para Deus. Ele é despreendido das coisas naturais. Para ele tanto faz andar de carro, andar de bicicleta, andar de a pé, não faz diferença para ele, a menos que, seu trabalho exija locomoção imediata, rápida. Então, amém, tem um carro, meu Deus do céu, mas ele não precisa de tanta coisa mais não.
Ele não precisa viver numa mansão. Ele tem uma casa boa, segura, confortável, está muito bem. Jesus disse: não levem nada, nem alforje, nem ouro, nem prata, nada disso. Por quê? Digno obreiro do seu salário. E quando vocês entrarem numa cidade, entrarem numa casa, curem os doentes que houver ali, limpem os leprosos se houver, ressuscite os mortos se ali houver gente morta, expulse os demônios se ali houver demônios. De graça vocês receberam, de graça dai. Mas pastor, o senhor pede o dízimo, né? Claro, o dízimo é do Senhor, para a obra do Senhor, não é para mim. Mas o senhor tem que usufruir do dízimo. Eu tenho meu salário, eu tenho um salário para mim viver, sobreviver, tenho família, tenho que morar, tenho que pagar aluguel, eu tenho que pagar luz, pagar água, pagar IPTU, pagar, né? Eu tenho um carro para me locomover, tenho que pagar gasolina, tenho que pagar, tem tanta coisa para pagar, amém? Tem que ter um salário. Ou você pretende que o pastor não ganhe nada? Os discípulos de Cristo não ganhavam nada, só que eles tinham tudo. Isso que eu quero dizer para vocês, esse é um princípio que vale também para a cura e libertação. Eu gostaria de poder viver assim, gostaria de poder. Eu gostaria de poder viver pela fé, porque nisso estaria glorificando muito mais a meu Senhor Jesus. Eu queria viver como esses discípulos aqui, ó. Eu queria viver como eles. Eu sinto no coração um desejo, um anseio muito grande, desejo de viver como eles, porque aí eu viria muito mais a glória do Senhor, a manifestação da graça de Deus sendo efetiva na minha vida. Precisando comer bem, de repente alguém me traria comida. Precisando pagar uma conta, de repente alguém traria o dinheiro necessário para pagar aquela conta. Eu queria isso, eu gostaria disso, porque eu entendo que é isso que realmente atende aos desígnios de Deus, aos princípios básicos, para Deus abençoar, para Deus realizar a grande e gloriosa obra. Alguém diz assim: a igreja evangélica virou comércio agora, comércio da fé. Eu concordo em muitos aspectos, tenho visto tanta coisa, né? Em outros não, é claro. Eu quisera viver sem um tostão no bolso, mas nesse aspecto, para receber do Senhor, então eu preciso de um povo que entenda, um povo que conceba a verdade, não ande mais entre pareceres e conselho, que ele falou, que ele outro disse, mas eu acho isso, mas eu acho aquilo. Não, querido, assim não vale. Evangelho, Jesus Cristo, compreendido pela ação do Espírito Santo no coração, na vida de todos aqueles que creem. Quem crê aqui em Jesus? Quem crê em Jesus? Quem crê no seu Evangelho? Pois é. Então, só crer não basta, nós precisamos crescer em conhecimento e entendimento, e esse conhecimento nos é dado pelo Espírito Santo. Se não for pelo Espírito Santo, eu dispenso qualquer instrução. Já sei de sobra que qualquer instrução que não vem pelo Espírito Santo é errônea. A instrução é errônea. Sabes o que quer dizer isso? É errônea. Não tem firmeza, não é verdade, não é expressão da verdade. Como eu quero, meu Deus, ainda viver essa verdade. Eu quero viver pelo Espírito Santo agindo na minha vida. Eu quero viver pelo Espírito Santo agindo, se manifestando. E meus irmãos, uma igreja inteira de ouvidos abertos, sensíveis àquilo que o Espírito Santo diz. Mas para isso tem toda uma cultura religiosa a ser mudada. Uma cultura religiosa, veja bem, a palavra do Senhor fala que ali na cruz, Jesus carregou as nossas doenças, enfermidades, todos os males, todas as moléstias que pesam na vida humana, e também os nossos pecados. Nossos pecados nos separam de Deus.
Jesus tomou para Ele os pecados de toda a humanidade. Se é de toda a humanidade, então tomou meus pecados, vossos pecados, não há nenhuma exceção. Pelo simples fato também, conforme Romanos 3,23, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, destituídos, perderam a presença de Deus em suas vidas, e Jesus é o retorno, Jesus é o elo perdido, Jesus, somente nele, por ele e para ele. Quando nós conhecemos, cremos, aceitamos, o amamos e tomamos a posição de viver para ele. Conforme Atos dos Apóstolos nos diz, ali está escrito, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Mas o homem então vive para si mesmo, cada um vive para si, cada um procura os seus próprios interesses, não sabem, mesmo porque há poucos pregadores que pregam esta verdade. Nós somos gerados de novo em Cristo Jesus para o louvor da glória de Deus. Se fomos gerados de novo, se somos novas criaturas, então o nosso modo de vida tem que ser diferente do modo de vida do mundo. Os valores têm que ser outros, os princípios têm que ser outros, as motivações para o trabalho, para a vida têm que ser outras. Tudo tem que ser para a glória de Deus. Seja fomos gerados de novo em Cristo Jesus pelo poder da palavra. O apóstolo Pedro fala isso. Gerados de novo pela palavra da verdade, nós tornamos novas criaturas. 2 Coríntios 5,17, Jesus fala: eis que aquele que está em Cristo é nova criatura. É a nova criatura, é a nova geração de pessoas salvas, redimidas, pessoas libertas, pessoas curadas. Aí eu afirmo, Jesus nos cura de todas as enfermidades, nos liberta de todos os males. Jesus nos livra, nos liberta de todo o mal. Ele veio para desfazer as obras do diabo, diz o apóstolo Pedro. Perdão, João fala isso. Ele veio para desfazer as obras do diabo, 1 João, primeira carta de João. Ele veio para desfazer. E o que é doença? O que é enfermidade? O que é angústia? O que são as incertezas na vida? Por que tudo isso? Por que essas coisas? Em Cristo Jesus você vence todas essas fragilidades, você vence todas essas barreiras, você vence todos esses males e passa a caminhar sobre as águas. Passa a caminhar sobre as águas. Interessante que quando Jesus andou sobre as águas, Pedro desejou muito andar com ele. E Pedro disse: Senhor, se és tu mesmo, manda que eu bater contigo sobre as águas. Eu disse: vem. Pedro pôs um pé fora do barco, o mar estava bravo, ondas, o vento era forte, e as ondas batiam no barquinho. Imagine você, Pedro no meio daquilo, pôs o pé para fora, olhando para Jesus, pôs o outro, sentiu firmeza, e começou a andar sobre as águas. Meu Deus, mas aconteceu o quê? Mas sentindo o vento forte. O que significa isso? Circunstâncias. E é o que acaba comigo, o que acaba com você, o que acaba com a esperança de cada um, são as circunstâncias. O diabo usa as circunstâncias. Com toda certeza a Bíblia fala que Pedro, aí acerca de Pedro, e sentindo o vento forte batendo, teve medo, começou a afundar. Quando o vento batia no rosto, Satanás sugerindo: Pedro, você não é um pato. Pedro, peraí, você não foi nascido para nadar igual um patinho bonitinho. Você é feito de carne e osso, você vai afundar, Pedro. As circunstâncias, o diabo trabalha com as circunstâncias. O trabalho diz: você não é vitorioso, você não vai ser curado coisa nenhuma, você não vai ser curado nada, você não vai ser liberto. Aí você vai para a igreja, uma igreja que prega a cura e libertação, que acredita realmente numa obra completa, obra gloriosa de Jesus, aquela obra que Ele faz na nossa vida, de mudança, transformação, tudo para a paz, tudo para a alegria, porque Ele quer que a alegria dEle esteja em nós. Ele quer nos ouvir glorificando o Seu nome, de manhã quando levantamos, a meio-dia, de tarde, de noite, quando vamos deitar, glorificando o Seu nome sempre, porque a palavra do Senhor fala que em Cristo Jesus Deus nos salvou para o louvor da Sua glória. Essa é a realidade. Mas como é que vivemos?
Nós vivemos de medo em medo, de sobressalto em sobressalto, de dúvida em dúvida, de incerteza em incertezas. Nós vivemos neste mundo. E o diabo sabe disso, como o apóstolo Paulo fala escrevendo, lá em Efésios: tomem sobretudo o escudo da fé, com o qual você pode apagar as flechas inflamadas do inimigo. O inimigo anda ao nosso derredor, nas palavras de Pedro também, ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Vamos, querida igreja, é preciso que mudemos desde as bases, sim, mudar desde as bases, nosso entendimento acerca de Deus, das coisas de Deus, a nossa compreensão, aquilo que recebemos de instrução, aquilo que temos aprendido. Temos que considerar todas essas coisas e nos levantarmos e provar a Deus, provar para ver se realmente esta palavra é verdade. Não faça barganha com Deus, não faça negócios com Deus. Hoje em dia você ouve na televisão, no rádio, por aí nas igrejas, líderes conduzindo o povo, levando o povo a fazer barganha com Deus, ou como o caipira diz, breganha mesmo. Ganhar com Deus alguma coisa. Ai Deus, eu vou dar isso para você dá um negócio lá maior para mim, tá bom? Eu vou dar isso aqui, quero ver se realmente Deus dá. Não acontece nada, irmão. E se receber não vem de Deus, não procede de Deus, porque Deus não faz breganha com ninguém. Deus não breganha com ninguém. Ele é o Senhor Todo-Poderoso Deus, e nós não vamos convencer Ele. Você pode ser espertalhão, espertinho quanto for, você pode ser bom aqui, de lábia, não vai adiantar nada, porque Deus é Senhor absoluto. Ele diz: a terra é a sua plenitude, o mundo é aqueles que lhe são do Senhor. Tudo é do Senhor, eu sou do Senhor, você é do Senhor, esta casa é do Senhor, esta Bíblia é do Senhor, este púlpito é do Senhor, este ar que eu respiro é do Senhor. Oh meu Deus do céu, quando é que a igreja de Cristo vai compreender, entender essas coisas? É por isso que não vemos tantas coisas acontecendo até aqui no nosso meio, que é um ministério abençoado que nós temos, porque eu creio, quando eu oro acontece, eu acredito isso, mas meu Deus, quantas barreiras ali, irmão, no princípio é isso, Jesus nos cura de toda enfermidade, e todo servo dele, que realmente o serve, que realmente crê, o serve, também faz as obras que ele faz, ou que ele fez, Jesus afirmou isso, está lá em João 14, obras maiores do que esta aqui que eu estou fazendo, vocês farão, porque eu vou junto do Pai. A Bíblia fala que subindo aos céus, assentou-se à destra da majestade nas alturas, e ali ele intercede pelos seus santos. Glória a Deus. Então o que eu quero dizer, queridos, que a gente tem que escapar da mesmice, nós temos que escapar dessa filosofia amaldiçoada, humana, mundana, temos que escapar disso e crer em Deus de verdade. Você não sabe que é um prazer? O prazer de Deus é realmente encontrar alguém que acredita e confia no Evangelho de Cristo, que tem Jesus como seu Senhor, que acredita que quando Jesus foi à cruz, Ele foi por mim, Ele foi por mim, pelos meus pecados, todos os males que pesam minha vida, Ele foi e morreu a minha morte, Ele foi e morreu pelos meus pecados, Ele foi e morreu pelas minhas doenças e enfermidades. Ele não morreu por causa de seus próprios pecados, Ele nunca esteve. Ele não morreu por causa de suas próprias enfermidades, Ele nunca esteve. Mas Ele se enfermou, a Bíblia diz, Isaías profetiza isso, Ele enfermou por nós, por mim, por você. Temos que entender isso, querido. Quanto nós desprezamos ainda essa obra gloriosa, consumada lá na cruz. Desprezamos. O povo despreza totalmente a Jesus, não sabe o que Jesus fez. Ele morreu por cada pessoa da face da terra. Sim, nos seus dias, antes, os que viveram, porque todos os patriarcas e profetas morreram na esperança da vinda do Salvador, morreram na esperança do Siló, do Siló, sim, quem falou sobre isso, a vinda do Siló,
foi o Jacó na sua oração, profetizando sobre seus filhos. E esta situação será assim com este filho, até que venha Siló, que significa o enviado, o esperado, o desejado das nações, o Salvador. Ele veio agora. Comparam ele com qualquer outra pessoa, comparam ele com qualquer mortal. Meu querido, a igreja de Jesus não pode se conduzir desse modo, não. Amém? A igreja de Cristo, ela tem que ser o corpo de Cristo, do qual Ele mesmo é a cabeça. A igreja tem que ser o corpo de Cristo. Só que Cristo é santo, seu corpo tem que ser santo. A igreja de Cristo, ela não é do plano natural, ela é do espiritual. Glória a Deus. Os membros são naturais, mas ela aspira, respira os ares celestiais. Que a igreja de Cristo é a expressão viva do reino de Deus que Jesus trouxe, amém? E ali então que vai acontecer aquelas coisas gloriosas, as curas, as libertações. Mas é preciso que, querido, o tempo de benzimento já passou. Tenha dó, vai. O tempo do benzimento já passou, minha irmã. Tem gente que ainda vem aqui à frente pedindo oração, mas vem como diante de um benzedor. Sabe o que significa isso? Significa, se você crê, tudo bem. Se você não crê, não tem problema. Se não fizer bem, mal não vai fazer. É uma expressão que eu conheço muito bem. Se não fizer bem, mal não vai fazer. Não, querido. Dentro do Evangelho de Cristo, é sim ou não. Agora, a Bíblia garante que em Cristo Jesus, tudo é sim. No tocante à vida, no tocante à piedade, no tocante à vitória, no tocante à salvação. Tudo é sim de parte de Deus. Amém? Então, eu quero concluir essa parte lembrando vocês de que você tem que ter fé. Quem não tem, peça a Deus. É igual sabedoria. Tiago fala: quem não tem sabedoria, peça a Deus, que a dá liberalmente, sem cobrar nada. Fé também é assim: Senhor, dá-me fé. Eu quero ter fé, eu quero crescer em conhecimento e entendimento, crescer em fé, porque é pela fé que você toma posse das promessas de Deus. É pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É pela fé. Temos que crescer em fé, amém, queridos? Fé é igual crer. Temos que crer de verdade. Não crer igual os demônios, que também crê, estremecem, diz a Bíblia, né? Mas nós temos que crer, nos alegrar nessa salvação, na cura, na libertação, na mudança da vida, numa vida plena. Jesus disse, vou concluir dizendo, lá em João capítulo 10, versículo 10, Jesus fala: gente, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Eu, porém, vim para que vocês tenham vida, e vida abundante. A suma de tudo isso que eu disse a vocês é esse princípio que já coloquei. É preciso mudar a nossa cultura evangélica, é preciso mudar. Nós temos que deixar de ser religiosos e nos tornarmos casa de Deus, morada de Deus em espírito. Nós precisamos aprender a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Foi Jesus que falou: tudo mais nos será dado, tudo mais receberemos sobejamente. Essa é a palavra de Deus, amém? Querido, como eu creio no Evangelho, mas são as pessoas que vai fazer do Evangelho de Cristo realmente algo poderoso como Ele é. Ou então vai passar batido, você vive aí 20, 30, 40 anos a mais, 50, 60, não sei quanto você vai viver ainda. Temos pessoas de toda idade na nossa frente. Não sei quanto você vai viver, mas não importa se você vive 10, se vive 50 anos ainda, 60, 70, você vive um mês só, não importa. Nós vamos simplesmente continuar com a nossa vida. E aí, irmão, como tá? Tá indo, né? Como é que vai? Vamos vivendo, né? Querido, não é assim, não. Pergunta para mim como que eu estou indo. Pergunta. Você não pergunta, é? Pergunta como é que eu estou indo.
Como o homem de fé responde: irmãos, eu com muita gratidão a Deus, a cada dia eu cresço, a cada dia, não que sei tudo já, não sei quase nada ainda de Deus, acerca de Deus, porque o que o Espírito Santo me coloca em vislumbre, o que Ele coloca é tão grandioso, eu quero chegar lá, e eu chegarei lá. Mas de repente amanhã o senhor bate as botas, morre e vai para o céu, né, pastor? Deus não está com pressa em me levar para o céu, meu irmão. Deus tem pressa em que eu prospere, em que eu cresça, em que eu tenha um testemunho muito forte para dar da obra do seu Filho Jesus. É isso que Deus quer. Para isso eu vivo e é para isso que vou continuar a viver. É assim que eu estou indo. Glória a Deus. É isso, amados. Aleluia. Que bom. Vamos ficar em pé agora. Vamos ficar em pé. Vamos agradecer a Deus. E olha, não deixe escapar esta informação, esta exortação e esta instrução. E esta bênção. Porque se Deus está falando com vocês através de mim nessa noite, é porque Ele os ama. É porque Ele tem bênção para vossas vidas. É porque Ele tem vitória para vocês. Quem crê nisso? Amém, glória a Deus. É preciso crer. Mas você vai ter que lutar. Você vai ter que lutar. Que eu só vou fazer uma comparaçãozinha muito simples, breve, rápida. Quando você vai para a escola, muito bem, você é adulto, é um jovem, e agora você está fazendo faculdade. Você está alegre que está fazendo faculdade, né? Tudo bem, está fazendo faculdade. E você vai na faculdade, ali você recebe, né, a instrução pelo professor das diferentes matérias, né? A cada dia, se você estuda de dia, se você estuda de noite, não faz diferença. Bem, e ele te dá, leia este livro, leia aquele livro. Não, você vai ter que... Primeiro ano é mais sossegado, segundo ano começa a apertar, e você tem não apenas que ouvir o professor, né, ministrar a matéria ou as matérias, mas você tem que assimilar aquilo e você tem que entender aquilo, amém? Por quê? Ele vai passando para você provas, como chamaram do jeito antigo. Você vai ter que fazer uma prova aí periodicamente, e no final do ano você vai ter que fazer uma prova brava. E se você não atingir a nota adequada, o professor vai olhar, vai dar uma nota para você. Se você não tirar pelo menos 5 pontos, não sei o quê. Se você não tirar, se você tira 2, 3 pontinhos só, você vai repetir de ano. Aí você vai desanimar, né? Puxa vida, eu já sou jovem, já estou com 20 anos e repetir de ano. Acho que eu vou parar, acho que esse negócio não é para mim não. Assim são os cristãos. Assim são os cristãos, só que buscar a Jesus, buscar o conhecimento de Jesus, buscar a experiência, procurar viver em Cristo Jesus, não é ter fé em Jesus, não é ter uma religião cristã, isso é a mesma coisa que nada, mas é você conhecer a Jesus, conhecer o Evangelho e viver a cada dia, crescendo a cada dia, tornando-se mais e mais semelhante ao próprio Senhor Jesus. E nessa jornada você aprende que Ele cura você de toda enfermidade, Ele perdoa você de todos os pecados, Ele atenta para o anelo do vosso coração, Ele ouve a vossa oração, Ele caminha com você. Eis que estarei com vocês até a consumação do século, Jesus falou. Amém. Erga vossa mão. Obrigado, Pai, pela Tua palavra gloriosa e santa, pelo Teu Evangelho maravilhoso, pela salvação gloriosa, Senhor, conquistada na cruz. Meu Deus, olha para cada coração agora e dá-lhe a compreensão, meu Deus. Dá a cada um dos meus irmãos a compreensão, Pai, destas coisas, Senhor, altas, sublime e profunda. Teu Evangelho é santo, estas coisas são santas e são sublimes também, Senhor. Perdoa-nos, ó Pai, porque às vezes, Deus, nós simplesmente aceitamos, Pai, nos acomodamos, Pai, ouvimos, vemos o erro acontecendo, as pessoas sendo enganadas, as pessoas sendo levadas, Senhor, a
a sofismas, a acreditar em sofismas, a ser conduzidas, Pai, por essas coisas, por pensamento de homem, conclusão humana acerca das verdades gloriosas, profundas de Deus. Deus, vemos todas essas coisas, Senhor, perdoa-nos, ó Pai, nós não temos feito nada, mas Pai, aqui estamos fazendo, aqui estamos anunciando a verdade, aqui, Pai, deste púlpito estamos anunciando que Jesus Cristo foi à cruz do Calvário para nos salvar, para nos curar, nos libertar e nos proporcionar uma vida prazerosa para o louvor da glória de Deus. Oh Senhor Jesus, recebe nossas vidas no teu altar. Olha agora para cada um dos meus irmãos, Pai, eu rogo abençoso, Pai, liberta-os, ó Deus, de todo laço maligno, Deus, que prende suas mentes e seus corações, laços da pseudo-religiosidade, laços, Deus, da filosofia humana, laços, ó Deus, das falsas doutrinas. Jesus, tem misericórdia de nós e do teu povo, Pai, que se chama pelo teu nome, Jesus, e manifesta, Senhor. Santo Espírito, vem, domina em cada coração, em nome de Jesus. Santo Espírito, vem, domina sobre estes, Pai, que tenham ouvido esta palavra, que tenham ouvido esta exortação, que tenham sido orientados, Deus, pelos quais eu oro agora e peço tuas misericórdias, cubram, Pai, a todos, Senhor querido, nesse momento. Cada um dos meus irmãos, meus amigos, Pai, homens, mulheres, jovens, crianças, adultos, velhinhos, todos nesta hora, Senhor, sejam tocados pela virtude do Espírito Santo, Deus, que pelo Evangelho eterno, Senhor, conforme as promessas do Senhor Jesus, se manifesta, Senhor, a todos que se detêm para ouvir o precioso Evangelho. Queridos, sejam livres, sejam libertos, sejam curados e passem a viver esta nova cultura de que Jesus nos cura sempre, liberta sempre, Ele nos salva sempre, tão somente pela fé, pela confiança. Amém? Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Amém, queridos. Queria que vocês sentassem agora. Esta palavra aqui, bom seria que você ouvisse pelo menos umas 3 vezes ela. As 3 ou mais, umas 5 vezes. Pastor, o senhor está nos chamando de limitados? Não. Porque a compreensão desta verdade está no âmago desta mensagem que passei para vocês. É um grito de Deus, diante de uma realidade nua e crua, terrível, triste, em que todo um povo já está sendo conduzido pelo engano. Já sofríamos essa doutrina, né? essa cultura de falta de merecimento, né? Essa doutrina que prendia o povo, já até pouco tempo era isso. Não, porque eu tenho que ser sempre o que meu pai foi, que minha mãe foi, que meu avô foi, que minha avó foi, que meu tio foi, que meu primo foi, vou ter que ser sempre, imagina. Não pode não. Eu, primeira vez, eu era jovenzinho, subi os degraus da escada da casa da minha mãe, eu era jovem já, 17 anos, eu acho. E meu irmão estava na minha frente, mais novo, ele tinha eu 17, ele devia ter 14. Bem no portãozinho assim da entrada tinha um folheto. Eu era daqueles que lia tudo que encontrava um pedaço de jornal na rua, baixava e ia lendo um pedacinho de jornal. Às vezes o carro já tinha passado por cima e tudo, mas eu pegava e lia. Eu era ávido por conhecimento. Então, chegamos em casa, eu e ele, portãozinho, dentro assim, um folheto. Esses folhetos que crentes gostam de espalhar por aí, né? Uma mensagem do Evangelho. E ele passou, pisou em cima, e eu passei, peguei. E subi a escada, lendo o folheto. Ele na minha frente, ele parou, olhou para trás, o que é isso?
Ele falou para mim: isso é de crente, joga fora isso é de crente. Você está vendo, Espírito? Você está vendo? Há quanto tempo atrás você ainda era dominado por algo semelhante? Quanto tempo atrás? Hoje é diferente. Hoje o Evangelho tornou-se fácil, tornou-se atraente. Tornou-se atraente hoje. Não que Deus não esteja ocupado em abençoar em todos os níveis, assim como Ele cura a nossa enfermidade, assim como Ele perdoa nossos pecados, assim como Ele salva nossa alma, assim como Ele restaura o nosso corpo físico, do mesmo modo a palavra do Senhor diz que prosperarão aqueles que andarem no Senhor. Prosperarão. Eu já falei no começo da minha palavra que para mim isso não significa nada, porque maior e melhor é o tesouro, né, escondido em Cristo. Isso é melhor que tudo. Vai trazer uma satisfação muito maior do que eu ganhar aí 5 milhões. Poder comprar uma mansão, poder comprar um carro importado, conhecer o tesouro, tomar posse, né, que é para o coração. Tomar posse do tesouro escondido em Cristo Jesus, não tem dinheiro que pague. Não é nada semelhante. Mas muita gente está sendo desviada dessa verdade. Repito, a palavra do Senhor promete prosperidade. E eu aqui profetizo, de vez em quando eu profetizo, e irmãos dão testemunho como têm sido abençoados. Tem acontecido. Mas a nossa pregação não pode ser condicionada a anelo do coração humano. Anelo do coração humano não convertido. Anelo do coração humano não convertido. Nossa mensagem não pode ser, né, baseada nisso. Nossa mensagem ela tem que ser limpa, pura. A nossa mensagem tem que manifestar o poder de Deus na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Amém, queridos. Como disse, bom seria se vocês ouvissem mais uma vez esta mensagem. Quanto mais ouvir, você vai ver que você vai assimilar mais coisas. Você vai assimilar. Tem coisas que o Espírito Santo ainda não pôde, né, revelar a alguns de vocês através dessa mensagem. Por isso busquem, procurem, atentem bem, pensem. Lembre, chegue em casa, anota alguma coisinha desta mensagem. Amanhã, volte à carga. Mensagem que o pastor trouxe ontem. Meu Deus, o Senhor tem uma palavra para mim nessa mensagem. O Senhor tem um recado para a minha vida nessa mensagem. As minhas forças renovarei, porque confio no meu Deus. Sobre as águas irei andar, sobre os montes saltarei. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Olá, vim convidar você para assistir o meu programa Mãos que Curam, de segunda a sábado. Venha conhecer o Cristo vivo, ressurreto, que pode mudar, transformar a vossa vida também, que pode te curar e te salvar. E um grande abraço. Até lá. Era o Cristo de Deus.